Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de estarmos alegres na presença do Senhor. Não sei como foi o seu dia, mas eu quero te dizer que a partir desse momento haverá mudança, porque Deus ele tem uma palavra e a palavra de Deus ela ilumina o nosso caminho. Ela quebra todo o ambiente de treva, ela destrói todas as trevas, todo sentimento maligno. Eu não sei como foi que você passou o seu dia, se houve muita opressão, muita confusão, mas eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso, aquele que revela o profundo e escondido, aquele que nele mora a luz, vai dissipar todas as trevas e vai trazer a cura e a libertação. Amém? Para nossas almas. Eu quero compartilhar a palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração. Mas antes mesmo, em nome de Jesus, eu quero ler uma outra passagem, né? Para que a gente possa meditar, que está em Eclesiastes 3. A gente já ouviu muito falar nesse capítulo de Eclesiastes, que fala que para todas as coisas, aleluias, há um tempo determinado. Há um momento de começar e há um momento de cessar. E eu quero te dizer que Deus, ele dá fim às suas guerras a partir de um posicionamento. Muitas vezes nós ouvimos alguns versículos bíblicos, mas não vivemos a palavra. Você tem que se apropriar da palavra para que você possa viver, né, tomar posse desse milagre. Eclesiastes 3, a partir do versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo de arrancar o que se plantou. Aleluia. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Amém? Deus está dizendo que tudo tem um começo, mas também tem um fim. Eu não sei qual é de uma dessas fases que você está passando agora, mas eu quero te dizer que a lei da semeadura é uma lei certa, ela não falha. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher no seu tempo. E o que eu quero te dizer é que aquilo que você plantou a tempo, né? As suas boas obras, as suas sementes, que elas vão continuar frutificando. E ainda que você, né, tenha feito algo, semeado algo que ainda você não viveu, eu quero te dar uma notícia maravilhosa, que os seus queridos, os seus filhos, a sua família, eles vão usufruir dessa grande semeadura que você fez. Então, hoje, coloque sua mente e seu coração no Senhor, porque Ele tem uma palavra, aleluia, de vida e de vida eterna. Né? O tempo do Senhor, aleluias, não é um tempo como o nosso, né? O tempo, esse tempo cronológico, não, que é contado pelo relógio. O tempo do Senhor é um tempo do reino dos céus. É o tempo da eternidade, onde não existe começo e nem fim. Talvez você ache que as suas guerras, né, as suas batalhas, elas já deveriam ter acabado. Eu quero te dizer que tem um propósito do Senhor, em permitir que tudo isso venha acontecendo conosco, e você precisa estar, ó, ligadinho para entender qual o propósito do Senhor. Ele permite, mas não porque ele é um pai que quer que a gente sofra. Não, ao contrário. Ele quer que a gente fique mais forte, que a gente adquira poder de resistência. Amém? E o Senhor colocou no meu coração uma passagem de 2 Reis, no capítulo 4, que fala sobre uma história de uma mulher, né? E no versículo 26 diz assim: agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela diz: vai bem. Amém? Glória a Deus. Eu não sei quais são as lutas que você tem passado, mas aqui é um exemplo de uma mulher que ela passou por um processo. Ela passou todas as etapas que ela deveria passar. E ela venceu. E ela começa a, a mostrar aqui no início, né? No início desse
dessa passagem, no versículo 8, fala que sucedeu um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, o qual reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que ele passava por ali, entrava para comer pão. Aleluia. Olha aqui, a palavra começa dizendo que uma mulher que morava nesse lugar, né, nessa cidade chamada Sunem, ela era uma mulher importante e que ali passava também um servo de Deus. Esse servo era Eliseu. E Eliseu tinha suas viagens e ele tinha que passar por essa cidade, Sunem. E diz que essa mulher, ela observava aquele homem. A palavra diz que os olhos da mulher ficavam fixos naquele homem. Ela observava todos os movimentos que aquele homem fazia. E ela ali observando aquele homem, ela o chamava para que ele pudesse entrar na sua casa e se alimentar. E aquela mulher, ela tem uma conversa com seu marido. Ela diz ao seu marido: olha, eu tenho observado que aquele homem que passa por essa cidade, em tempos, ele é um homem de Deus. E eu quero falar com você para que a gente possa construir um lugar, um quarto, para que aquele homem possa repousar. Olha só, a mulher, ela observou como aquele homem se comportava. E ela também observou qual era a necessidade daquele homem. Ela entendeu se aquele homem era um homem de Deus. E você sabe que naquele tempo a gente não tinha, né? Como hoje, eles não tinham como hoje nós temos o meio de transporte, carro, avião, trem, tudo, e etc, etc e tal. Era caminhada. Alguns ainda tinham algum jumento, outros, né? Mas assim era muito árduo para se fazer a obra. E ali Eliseu estava posicionado, exercendo o seu chamado. E Eliseu passava de uma cidade para outra. E havia muitas necessidades, como hoje há na casa do Senhor. E nós precisamos estar de olhos fixos para ver qual a necessidade. Aquela mulher enxergou que aquele homem precisava de alimento e que aquele homem precisava também de um lugar para repousar. E a palavra diz que aquela mulher procurou construir um quarto, um lugar para que aquele homem pudesse se acomodar. E o que eu prestei atenção na palavra é que aquela mulher, quando ela falou com o marido, ela disse: façamos ele. Ela estava convidando, aleluia, também o marido para fazer parte dessa obra. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali punhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Observe, a mulher, ela estava observando o homem de Deus, prestando atenção, vendo, fitando. E ela viu que aquele homem precisava de algumas necessidades. Aquele homem subia de uma cidade para outra, ele precisava se alimentar e ele precisava também repousar. E ela viu que ali ela poderia ajudá-lo. E ela chama o marido para que eles construíssem um quarto. E me chamou a atenção que a palavra disse que ela construiu um quarto junto ao muro. Olha só como aquela mulher é observadora. E eu fiquei pensando, Senhor, por que aquela mulher construiu um muro junto? Por que aquela mulher construiu um quarto junto ao muro? O muro, ele significa algo de proteção, que também ele impõe um limite, né? Ali existe um espaço antes do muro e depois do muro. E o muro significa esse lugar, um lugar de proteção. Mas para um homem de Deus, ali significava um limite entre o mundo físico e o mundo espiritual. E ela construiu, mesmo sem ter o entendimento, sem saber, direcionada pelo Espírito Santo, porque o Senhor é quem coloca o desejo, né, para que a gente venha executar a sua obra. E aquela mulher foi sensível, porque a palavra diz que ela enxergou a necessidade daquele servo de Deus. E ela viu que ela poderia ajudar ele, que era viagem, era muito cansativa, ele precisava repousar, né? Precisava se banhar, precisava se alimentar. E esse quarto foi construído próximo daquele muro. E ela mesmo, sem ter o entendimento do mundo espiritual, colocou ele.
ali naquela brecha, onde havia um limite entre o mundo físico e o mundo espiritual. E ali, Eliseu, em suas viagens, passava, repousava, se alimentava, era no lugar onde ele orava, onde ele buscava a presença de Deus, e a mulher fez essa habitação. Só que você sabe que quando nós fazemos algo para Deus, o altar ele não deve nada para ninguém. Quem já viveu, eu acredito que todas nós que estamos aqui reunidas, né, já vivemos o sobrenatural do Senhor. Talvez hoje, com a situação que você esteja passando, com a dor, com muito peso, o inimigo das nossas almas ele quer trazer a tristeza para que a gente não se lembre, porque a palavra de Deus diz que nós devemos trazer à memória, aleluia, aquilo que nos dá esperança. E o inimigo das nossas almas, ele quer trazer ao contrário, ele quer trazer tristeza, peso, dor, para que a gente fique cada vez mais murcha, né? Para que você saia da sua posição. Aleluia, Jesus. E que você fique ali numa situação fragilizada, para que ele possa te atacar de todos os lados, até ele conseguir aquilo que ele quer, te tirar da posição que Deus, né, delegou para que você estivesse. E ali Eliseu chama os servos de Geazi e diz assim: que nós, né? Que eu posso fazer, né? Você observou o que essa mulher precisa, porque aquela mulher, ela teve uma sensibilidade de enxergar qual era a necessidade do profeta. E o profeta também se sentiu, né? Disse, não, essa mulher nos recebeu aqui, nos deu um quarto, alimento. Eu preciso fazer algo por ela. E aí ele perguntou ao servo Geazi, mas aquela mulher, né, uma mulher importante, ela tinha dinheiro, né? E ele disse, não, mas há alguma coisa que essa mulher precise. E Geazi disse a ele, olha, o marido dela já é velho, e eles não têm filho. Por que Geazi estava descrevendo? Olha só, tem um problema muito sério aí nessa família, porque apesar dessa mulher ter dinheiro, ela não tem filho, o homem já é velho. E ele também, Geazi, conseguiu enxergar isso, ao ponto que ele descreveu para o profeta. E o profeta fala, né, com Geazi. Aleluias. Então disse ele: o que se há de fazer? Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. E por isso disse ele: chama, e chamando-a, ele se pôs, e chamando-a, ela se pôs à porta. Olha só, ele chamou ela à sua presença, e ela ali estava à porta do aposento de Eliseu. E ele disse, aleluias, preste atenção na palavra, em nome de Jesus. A este tempo determinado, glória a Deus, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. Olha o que Eliseu estava falando com aquela mulher. Olha, no tempo determinado, você vai abraçar seu filho. E aquela mulher, aleluia, disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Olha só que confusão. Primeiro, ela reconhece aquele homem como um homem de Deus. Ela vê as suas características, ela fala para o seu marido que verdadeiramente aquele homem subia em suas viagens missionárias, ela via o seu comportamento. Ela já conhecia aquele homem de um tempo, né? De ficar observando, porque a palavra diz que observava. E quando ela recebe aquele homem na casa, aquele homem se sente grato, quer fazer algo, né? Que aquele homem era um profeta é um mensageiro de Deus, um homem que Deus falava com ele, para que aí assim o povo soubesse aquilo que Deus tinha falado. Existia o profeta, um intermediário, para as pessoas chegarem a Deus, tinha que se chegar ao profeta, e aí o profeta passar a mensagem que o Senhor, né, havia dito para ele, que o Senhor dizia para ele. E aquela mulher diz não, quando Eliseu libera uma palavra sobre a vida daquela mulher, não minta para sua serva, homem de Deus. Nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. Deus, no Senhor mora a verdade. Mas aí olha só aquela confusão no sentimento daquela mulher, ao ponto que ela chamava ele de homem de Deus, ela também chamava ele de mentiroso.
é o que Satanás quer fazer. Ele quer trazer a confusão nos nossos sentimentos, nos nossos sentidos, na nossa visão. Ele quer te impedir, ele quer bloquear a sua visão para que você não enxergue aquilo que Deus ele tem para fazer na sua vida. Aleluias. E aí, ele determinou uma palavra sobre a vida daquela mulher. E aquela mulher respondeu dessa forma. Aquela mulher estava com os olhos fixos na caminhada daquele homem. Ela enxergou que aquele homem era, por causa do seu comportamento, da pessoa, que aquele homem pertencia ao Todo-Poderoso, que era o homem de Deus, porque não é assim? E o homem vai, libera uma palavra e ela rejeita. Quantos de nós temos recebido palavras, né? Porque foi com a palavra que Deus ele criou todas as coisas, que ele deu vida. E quantos de nós temos rejeitado a palavra? Aleluia, que tem saído, né, da boca de um servo de Deus. Muitas vezes não temos dado crédito, porque eu quero te dizer que essa palavra não é minha, não é palavra do homem, é a palavra de Deus. É esse livro, o livro da vida, direcionado aos servos de Deus pelo Senhor. Foi o Senhor que ditou cada palavra que está aqui, em nome de Jesus. E aquela mulher estava com tantos sentimentos dentro dela, havia uma dor dentro daquela mulher. Eu quero te dizer que o tamanho da sua dor, o tamanho do vazio, aleluia, que está dentro de você é do tamanho de Deus. Eu já falei isso em outra ministração, né, na passada, mas assim, Deus ele continua nos falando que se a gente for colocar outra coisa no lugar dele, esse vazio ainda vai continuar, ainda vai faltar um espaço. A palavra diz que ela era uma mulher importante, que ela tinha posses, ao ponto que ela construiu até um quarto, uma acomodação para receber o profeta. Mas faltava algo naquela mulher. E ali o profeta viu como aquela mulher enxergou a necessidade do profeta, o profeta também enxergou. Eu vejo que aquilo que a mulher semeou, aleluia, na vida daquele profeta, ela também pôde receber sobre a vida dela uma semeadura. E aquele profeta diz: olha, num tempo determinado, você estará com o seu filho. E aquela mulher, quando ouviu aquela palavra, que para ela, nas suas condições físicas, era impossível, nas condições do seu marido, que o homem já era velho, e você vê um caso de esterilidade, onde a pessoa ela não consegue produzir. Era assim que aquela mulher era, estéril. Aquela mulher não tinha filho, tinha posse, mas ela não tinha filho. Ela não tinha com quem deixar nem aquilo que eles tinham constituído no decorrer da sua vida. Imagine a tristeza que havia no coração daquela mulher. Imagine o desejo que aquela mulher de ver todo, né, a sua vida passar ao ponto de o marido já ali estar velho, já está naquele quadro, né? Aquele quadro já de o corpo já está ali perdendo, né, a sua vitalidade. Como acontecer, não acontecer. E aí você vem aqui falando comigo, eu sei que você é um homem de Deus, mas você está querendo colocar algo dentro de mim para quê? Para que eu sofra? Se eu sei que isso, aleluia, não vai acontecer. Quantos de nós temos rejeitado a palavra de Deus? E temos estado no nível de incredulidade tão grande. E eu quero dizer que a incredulidade é um demônio. É você dizer que você acredita em Satanás. Sabia disso? Quando nós não temos fé, estamos dizendo que acreditamos no maligno. E ali aquele homem lançou uma palavra sobre a vida daquela mulher. Aquela mulher teve um olho para enxergar que aquele homem, que a palavra diz que ela observava, que aquele homem era um homem que pertencia a Deus. Mas quando o profeta libera uma palavra sobre a vida dela, ela rejeita aquela palavra. Mas mesmo assim, a palavra que o profeta, aleluia, lançou, ela, aleluia, tomou forma. E a palavra vai dizer: e concebeu a mulher e deu à luz um filho num tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu te dissera. Quantas palavras você já recebeu na sua vida? Eu comecei lendo uma palavra de Eclesiastes que fala, né, que há um tempo determinado
para todas as coisas debaixo do céu, que é um propósito, que é algo que precisa ser realizado, mas que vai ser realizado, mas que precisa seguir o curso natural, o tempo. E quantas vezes nós queremos pular etapa de nossas vidas, não nos permitimos a viver esse tempo. E a nossa alma, aleluia, fica cheia de fragmentos, cheia de dores. E aí você quer passar para um nível onde você ainda não está preparada para viver. E aí você sofre, porque você não foi alimentada o suficiente para poder resistir certas provas. E Eliseu estava dizendo, olha, você tem que esperar esse tempo. Há um período para que a vida, aleluia, venha formar dentro de você. Mulheres aqui que são mães, que já passaram por esse período de gestação, sabem que são 9 meses para que aconteça, né, um parto normal, o tempo, né? Aquilo que foi, né, que foi o tempo estipulado para que a vida fosse gerada dentro do nosso ventre. E ele estava dizendo, mas você vai ter que crer contra a sua esperança e vai ter que esperar. Imagine o tempo que aquela mulher ficou. Acho que aquela mulher se olhava e quando o seu corpo começou a se transformar, quando ela começou a sentir a vida dentro dela, ela não estava nem ali acreditando. Mas a palavra diz que o tempo passou, né? E aquela mulher, ela concebeu um filho. Mas aqui eu observo também que quando aquela mulher, aleluia, falando em observar, ela viu que aquele homem tinha as características do Senhor, porque ela viu que era um homem de Deus. Mas mesmo assim, ela não creu naquela palavra que foi liberada. E olha só como o inimigo ele quer roubar a nossa identidade. E a identidade é um documento que ele diz quem você é, porque na sua identidade está escrito o seu nome, o seu sexo, a sua filiação, qual o nome dos seus pais, né? A data do seu nascimento. Está escrito ali toda a sua origem. Quem é você? E para acabar de completar o documento tem uma foto que faz a comparação com a pessoa quando nós chegamos em certos lugares, né? Faz uma comparação a sua face com aquela que está no documento. E olha só o que aconteceu comigo. Eu estive ontem em um ambiente e olha como Satanás, ele quer roubar, né? Ele quer nos descaracterizar. E quando eu cheguei num ambiente de justiça, eu precisava me identificar, porque a identidade, esse documento, é uma identificação. Ela diz quem você é. E aí, logo eu chegando, a pessoa na recepção me pediu a identidade. E quando eu mexi na minha bolsa, eu não estava com a minha identidade. E, na realidade, eu já sabia que eu estava sem minha identidade, porque eu saí para votar, e desde o dia que eu fui votar, eu não sabia mais onde estava a minha identidade. E no momento que eu estava saindo, eu estava com muita pressa, porque eu precisava estar num tempo determinado, aleluias, nesse lugar, o Senhor falando sobre tempo novamente. No tempo determinado, tinha um momento para começar, né? Eu ia participar de uma solenidade, e aí eu tinha um tempo para chegar nesse lugar. E eu sabia, né, que eu estava sem identidade, mas eu não achei, naquele momento, que eu ia precisar do meu documento de identidade. E quando eu cheguei na porta logo, ela perguntou para mim, por favor, seu documento de identificação, sua identidade. E eu sabia que eu não tinha, eu falei, fui falando a verdade. Eu estou sem a minha identidade, porque eu fui votar e desde esse dia não sei mais onde está e já fui tirando. Tirei uma carteira que eu tenho de passe, né? Mas de passe, de transporte, para o transporte. Só que essa carteira, ela não tem todos os dados, aleluias, que a carteira de identidade tem, que esse documento, o RG, tem, né? Que tem todos essa identificação, né? Que fala sobre o nome, sobre a filiação, tudo aquilo que eu citei. São informações precisas, que diz quem você é, de onde você veio, né? Da sua idade, começa a descrever tudo e ainda com a foto. E ela me perguntou se eu não tenho, eu disse, eu tenho isso aqui, apresentei minha carteira de passe.
E ali ela ficou e eu fiquei em espírito de oração. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abre essas portas que eu preciso entrar. Aí ela olhou para mim e ele falou assim, já me chamou pelo nome, falou, Dona Cleide, a senhora pode, né, chegar um pouco para cá para eu tirar uma foto? E ela começou a confeccionar um documento para que eu pudesse ter passagem. E eu fiquei ali observando o que ela estava fazendo. Aí ela disse, a senhora sabe o número do seu RG? Eu falei, sei. Aí peguei uma outra carteira que também, sabe o número do seu CPF? Eu sei, eu disse, sei, mas aqui também tem. E comecei a falar para ela, e ela começou a confeccionar ali. Tirou uma foto, me deu um cartão, e eu passei, eu falei, glória a Deus. Sabe quando Deus está no lugar? Mas eu sabia, e logo quando eu fui me identificar, eu falei a verdade. Eu não procurei rodeio, né? Eu falei, eu não tenho esse documento. E esse documento me daria acesso, que eu precisava me identificar. E aí eu fui, participei daquele momento. Mas eu fiquei refletindo quando eu voltei. Eu falei, meu Deus, eu fui para um lugar, eu estava no Tribunal de Justiça. E eu comecei, eu falei, meu pai, só o senhor para fazer isso. O senhor me colocou dentro daquele lugar, porque eu estava ali na porta do tribunal, sem um documento de identidade. E como eu fui reconhecida, aleluia, no mundo espiritual, eu creio como uma serva de Deus, e ali as portas tiveram que se abrir. E não que eu estou dizendo para que vocês façam isso, não, em nome de Jesus, mas eu quero te dizer o que é que Deus faz. E eu falei, meu pai, eu digo, eu começo a agradecer ao Senhor por cada milagre, que para mim, todas, assim, quando, sabe quando Deus intervém em cada detalhe? E ali eu fui, participei, e era um momento importante, porque uma pessoa querida, uma pessoa da minha família estava sendo honrada. E eu estava numa outra situação, no município, atravessar para ir para lá na cidade. Então, tudo Deus fez de forma sobrenatural. E a minha identidade tinha desaparecido e eu consegui vencer. E eu disse, Senhor, eu deveria ter ido em busca. E eu comecei ontem realmente a buscar, a procurar, ligar para pessoas, onde é que ia para o documento, né? Porque para mim eu tinha perdido nesse lugar da votação, foi a última memória que eu tinha. O meu título, sumiu o meu título de eleitor e o meu RG. E eu fiquei procurando informação e fui buscando, mas eu disse, isso não vai me prender, e saí. Ponto. Voltei, consegui vencer, mas eu disse, hoje eu preciso resolver, aleluia, essa pendência. Havia uma pendência, e eu precisava do meu documento. Eu não posso andar sem, aleluia, sem um documento que me identifica, que diz quem eu sou. Eliseu, aquela mulher reconheceu que aquele homem era um homem de Deus, que aquele homem tinha, aleluia, as características do Senhor, por causa do seu caráter, por causa do seu comportamento. Eu quero te dizer que nós fomos chamados para exalar o bom perfume de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Nosso interior é no nosso caráter, e a gente precisa representar, sim, o Senhor dessa forma, como? Estando posicionado, exercendo o nosso chamado, em nome de Jesus. E eu fiquei pensando, por que eles pedem o documento de RG, um documento com foto, ou uma carteira, né? Um documento federal, outro que é uma carteira de trabalho? Porque eles olham para você, aleluia, eles olham para a sua foto, ele vê aqueles dados, né? Ele olha aqueles dados, mas ele, o que confirma naquele documento é a sua foto. E ele começa a comparar a sua face, as suas características com aquela que está ali no documento, com a foto. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, olha só, aquele homem tinha a característica do Senhor. Aquela mulher, ela observou que ele era um homem de Deus. Em qualquer situação, aleluia, aquele homem tinha um caráter imutável. Se o Senhor diz que nós somos a sua imagem e semelhança, é o caráter que nós precisamos ter.
Porque independente da situação, né? Independente da situação, quando se fala de imutável, é que a pessoa não muda. Assim é o caráter de Cristo. Mas como você tem reagido diante de certas situações? A palavra de Deus, eu comecei a ler o versículo, aleluias, o versículo 26, que a palavra fala que o servo de Geazi perguntava, quando viu aquela mulher em uma outra situação, onde ali ela já tinha gerado um filho, já tinha um filho, e ele encontra com ela e diz, vai bem contigo, vai bem com teu marido, perguntando como é que ela está, né? Vai bem com teu filho, e ela diz, vai bem. Mas só que não ia nada bem aos olhos humanos. Porque a palavra diz que aquela mulher recebeu aquele filho mais um certo tempo, quando aquele filho, aleluia, saiu para trabalhar com o seu pai, ele passou mal, ele sentiu uma dor de cabeça tremenda. E o pai, como não sabe lidar com essas situações, envia logo aquele filho para sua mãe, para que ali a mãe pudesse resolver. E aquele filho vai ao encontro da mãe. Só que chegando lá, as dores aumentavam, e a palavra diz que aquela mulher viu entre suas pernas, ali no seu colo, o filho sem vida. E o que aquela mulher fez? Ela pegou aquela criança, ela foi até o quarto, onde era reservado para o profeta em suas viagens missionárias, e ela deitou aquela criança. E ali, ela pediu que os servos ali, né, preparasse tudo, porque ela ia viajar. E ela respondeu também para o seu marido, que tudo ia bem com ela. E ela vai na sua viagem, em busca do profeta. E ali no caminho, o servo encontra ela, o servo Geazi, e diz para ela, vai tudo bem com a senhora, vai tudo bem com o seu marido e com o seu filho? Ela disse, vai bem. Porque ela não queria conversar com aquele servo. Ela queria falar com aquele homem, aleluias, que tinha as características de Deus. Aquele homem que ela conhecia como homem de Deus. E ali ela começa, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, se pegou aos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. E disse, porém o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste em amargura, e o Senhor me encobriu e não manifestou. Olha só, aquela mulher se lançou aos pés do profeta com aquela dor, e ela foi buscar ali uma solução para aquele problema dela. Eu não sei como é que você reagiria diante de uma situação dessa, nós que somos mães. Imagine, o filho está morto, ela colocar aquele filho dentro do quarto e dizer para todas as pessoas que cruzavam o seu caminho que tudo ia bem. E ela ali não perdeu o foco e foi em busca ali do profeta. E quando ela chegou até o profeta, ela se lançou aos pés do profeta. E ela disse ao profeta. E ela começou a falar com o profeta, bem disse eu pedi ao meu senhor um filho, eu não disse não me enganes. Olha o que a mulher falou com o profeta. Eu sabia que isso era demais, eu te pedi algum filho, e agora você me faz ter uma alegria, eu tenho um menino, e agora isso é arrancado de mim? E ali logo aquele profeta, né, disse para o servo dele, para que o servo pegasse, né, o seu cajado e colocasse lá, em nome de Jesus, que colocasse sobre o rosto do menino. Mas a mulher disse, não, eu não saio daqui. Eu não saio daqui sem a tua presença. Porque quem liberou a palavra, aleluia, sobre a minha vida foi o Senhor. E eu não saio daqui, porque eu sei que o Senhor é o homem de Deus. Porque eu sei o seu posicionamento. O Senhor tem as características. Olha aqui, o Senhor tem as características de Deus. E eu vim em busca para que o Senhor resolva aqui agora que o Senhor é Deus, o Senhor é o mensageiro do Senhor. E ali aquele homem seguiu com aquela mulher. E aquela mulher ali ficou aguardando, ficou esperando. Nós vimos um comportamento da mulher que quando ela subiu e ela colocou aquele filho sobre a cama, na cama onde o homem de Deus, aleluias, passava a noite de oração, na cama onde havia ali, onde aquele quarto era localizado,
aleluias, com um muro que dividia o mundo espiritual, aleluias, do mundo físico. Todo aquele quarto, aquele ambiente daquele quarto, não era um ambiente natural, era um ambiente sobrenatural, onde aquele homem fazia orações, onde aquele homem ali recebia a presença de Deus, e aquela mulher colocou aquele filho ali, nas mãos do profeta, em nome de Jesus. E ali aquele homem, a palavra diz que aquele homem fechou a porta, e aquele homem colocou o seu corpo. E aquele homem soprou, aleluia, o hálito, né, sobre aquele jovem. E a palavra diz que aquele jovem, ele voltou à vida. Aleluias. A palavra diz que aquele jovem despertou. E a palavra de Deus diz: desperta, ó tu que dormes. Quando nós temos dormido esse sono da morte, não temos acreditado na palavra de Deus, ou já estamos cansados de caminhar, nada parou aquela mulher. Aquela mulher estava no seu espírito ali, nada tiraria ela dali. Ela tinha uma missão, ela tinha que ir atrás do profeta. Será que foi fácil? E eu pensei, onde é que o profeta estava? O profeta também estava num lugar de milagres. Sabe onde ele estava? No monte. Sabe qual era esse monte? O Monte Carmelo, onde o Senhor ali respondeu com fogo para Elias. E eu disse, sabe que a palavra de Deus tem os seus mistérios, nada acontece por um acaso. Todo o ambiente onde se passou toda essa história foi um ambiente de milagre, um ambiente onde o profeta se encontrava e um ambiente onde aquele homem repousava, foi um ambiente de milagre. Eu não sei em qual lugar que você está, quais são as coisas que têm acontecido com você. Talvez você nesse momento esteja chorando. Talvez você esteja passando por uma situação de dor até você enxergar o impossível. Não morreu, acabou. E agora? Eu tive um filho. Eu gerei nas minhas impossibilidades uma vida dentro do meu corpo. Um corpo que já não tem saúde, que já não tem vida, que já não tem força. Foi gerado um filho de forma sobrenatural. E agora esse filho é arrancado de mim. E agora, o que eu faço? Como você reage diante de uma situação de dor, diante de uma perda? E eu fiquei pensando, né? Porque o profeta diz assim, que o Senhor não tinha revelado a ele. O profeta não estava esperando que aquela mulher aparecesse, né? Em nome de Jesus. Por que Deus, ele, né, não havia revelado isso para o profeta? O profeta, Deus, ele queria que o profeta ali também sentisse, porque aquele profeta começou a sentir que aquela mulher estava. Quando o servo queria deter aquela mulher, que disse, queria retirar aquela mulher, o profeta, não, deixa ela, que ela está com a alma amargurada. E o Senhor, ele não me revelou isso, né? Que ela viria até ele. Mas aquele homem, aleluia, ao observar aquela mulher, como aquela mulher já havia observado ele. Aquele homem, como verdadeiramente era um homem que tinha as características de Deus, ele teve também a sensibilidade para enxergar que a alma daquela mulher estava em amargura, que aquela mulher estava chorando por uma perda. E Deus permitiu, porque o profeta disse, não, pega o cajado, leva lá e coloca. E a mulher disse, não, eu não vou sair daqui. Deus, ele fez com que o profeta sentisse ali aquela dor daquela mulher. E o profeta foi até aquele envio. Você acha que aquele homem passava pelaquela cidade, né, Sunem, que aquele homem passava pelaquela cidade à toa? Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, que há um propósito nessa dor que você tem sentido. Há um milagre para ser gerado, aleluias. Nessa dor aí, Deus, ele vai gerar um milagre. E eu fiquei pensando, né, meu Deus, o porquê que aquela mulher passou por esse processo. Primeiro, ela era infértil. Ela, no corpo dela, não gerava vida. E Deus abriu a madre dela, tornou a sua terra fértil. E depois, aquela mulher perdeu o filho, né? Aquele filho, ele, né, morreu. Porque os sentimentos daquela mulher haviam mudado. Eu pensei, Senhor, porque o Senhor permitiu que aquele menino morresse. E depois também Deus permitiu que ele, né, ressuscitasse. Aquela mulher entendeu
que Deus poderia fazer o milagre na vida dela. Ela foi em busca daquele que tinha um contato com Deus, que era o profeta. Deus retirou aquele menino daquela mulher, porque aquela mulher precisava viver experiências profundas com o Senhor. Talvez exista muitas perdas na sua vida. Talvez você não entenda porque muitas coisas têm acontecido. E eu quero te dizer que Deus, Ele quer fazer com que você viva experiências profundas com Ele. Sabe por quê? Porque você tem as características do Senhor. Então não deixe Satanás te descaracterizar. Não deixe Satanás impedir o seu acesso para um lugar de honra. Não, em nome de Jesus. E Deus precisava fazer com que aquela mulher passasse por aquele processo. E a palavra de Deus começa dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo, né, de sofrimento, um tempo de choro, de dor, mas também tem um tempo da alegria, tem um tempo de você colher tudo aquilo que foi plantado. Hoje eu ouvi algo bastante interessante em dizer que como é que você está plantando certo e está colhendo errado, né? A lei da semeadura, não. A gente não pode pedir a lei da semeadura. Tudo aquilo que nós plantarmos, certamente nós vamos colher. E muitas vezes a gente se pergunta, meu Deus, por que tem acontecido tantas coisas ruins na minha vida? Por que tanta colheita ruim? Eu quero te dizer que essa colheita não é de algo que você começou a plantar agora, o bem. É de algo que no passado a gente plantou. É por isso que o Senhor diz que é um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo significa, aleluia, uma ação contínua, um período constante onde as coisas acontecem, onde a gente tem a ideia de passado, de presente e de futuro. E talvez o que você esteja colhendo hoje foi algo que você plantou antes, mas eu quero te dizer que essa boa colheita, aleluia, que a boa semente que você plantou, aleluia, ela vai germinar. E Deus também me trouxe algo nessa palavra, onde aquela mulher disse, não, meu Senhor, né? Ela disse, não. Aquela mulher disse, não, não me enganes. Olha o que aquela mulher está dizendo. Ela está dizendo que ela não queria, né? Ela estava dizendo para ele, não, eu não sou uma pessoa que eu mereço viver essas coisas, não. Isso aí é para qualquer pessoa, menos para mim. Quantas vezes a gente faz isso com a bênção em nossas vidas? E o Senhor me falou de um sentimento terrível, onde nós temos trazido para nós mesmos, temos evitado que o milagre chegue para nós, desprezando, não dando valor à palavra que foi liberada sobre nossas vidas. Quantas palavras nós temos ouvido diariamente sobre nossas vidas? Eu quero te dizer que o céu, ele tem lá um banco de bênçãos que estão retidas na minha e na sua vida, pela falta de dar credibilidade à palavra de Deus, em nome de Jesus, por desistir. Essa mulher que ela nos ensina algo tamanho que ela perseverou. Ela dizia, vai tudo bem, tudo vai bem. Ela encontrava as pessoas, aí como é que está seu filho? Como é que está seu marido? Vai, tudo bem, porque ela sabia, aleluia, que aquelas pessoas não poderiam resolver o problema dela, e ela foi para aquele que poderia resolver. Um homem que tinha ali, aleluia, acesso ao Todo-Poderoso, um homem que era reconhecido por Deus, um homem que era mensageiro, imagine, um mensageiro de Deus. Eu quero te dizer que nós fomos chamados nesse tempo para ser mensageiro de Deus. Talvez a sua dor não tenha deixado você caminhar, mas eu quero te dizer que o ambiente do milagre acontece quando nós nos colocamos no nosso lugar. Eliseu ali estava, naquela posição, onde havia o mundo físico e o mundo espiritual, orando, intercedendo, clamando. E aquele ambiente ficou ali impregnado de unção, de vida. Porque quando aquela mulher colocou o corpo do seu filho que estava ali sem vida, após aquela mulher deitar aquela criança naquela cama, ela já estava acreditando. E ela continuou seguindo ali, nada pôde parar aquela mulher, até ela trazer aquele profeta para aquele lugar. Ela não poderia também ter um comportamento, eu fiquei pensando, de colocar um menino, né? De qualquer forma, como se estivesse dormindo, sei lá, numa mula, e pegasse os servos para levar até o profeta, não. Ela colocou aquele menino naquele quarto, onde aquele profeta repousava, onde aquele profeta tinha sua intimidade, aleluia, com Deus, num lugar secreto. É um lugar que a gente precisa estar, só nós e Deus.
apresentarmos ao nosso Senhor a nossa dor. Naquele lugar, ela apresentou ali. Ela apresentou o filho dela, que estava ali sem vida. E sabe o que eu aprendo com isso? Era que Deus permitiu, porque aquela mulher ela tinha que passar por aquele processo, um processo de transformação, porque aquela mulher desejava algo, mas ela achava que ela não era merecedora daquele milagre. E Deus permitiu que aquela mulher tivesse aquele milagre, porque aquela mulher semeou na vida do profeta. Olha só, o tempo da colheita chegou. O profeta disse, num tempo determinado, ó, você plantou agora na minha vida, aleluias, e no tempo determinado, que é o tempo da gestação, você vai colher o seu milagre. E ali, no tempo de 9 meses, aquela mulher estava carregando seu filho no braço. E ao passar do tempo, o sentimento daquela mulher foi mudando. Porque, o que eu entendo? Aquela mulher colocou aquele filho como algo de mais importante na vida dela. E Deus permitiu que ela passasse por todas essas coisas, para que ela pudesse voltar e colocar Deus em primeiro lugar. Quando ela entregou uma oferta, quando ela entregou aquele quarto para o profeta repousar, para que o profeta tivesse ali, né, um tempo de comunhão com Deus, que pudesse repousar, que pudesse renovar as suas forças, para que ele pudesse continuar a sua caminhada, a mulher estava entregando aquela oferta para a obra de Deus. Mas o tempo foi passando e ela colocou aquele filho como mais importante na vida dela. Eu creio que aquela mulher não agia mais como ela agia antes. E a palavra de Deus diz, onde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. Em nome de Jesus. E a palavra de Deus é para que a gente entenda onde é que hoje estão os nossos sentimentos. Será que você pode responder que tudo vai bem com você? Ou você está tão atribulada com certas situações que você não consegue enxergar o Senhor? E você tem tomado atitudes, né, desesperadora, tem ficado louca, alucinada, gritado. Esses dias mesmo eu digo, Senhor, em nome de Jesus, todos nós temos passado por assolação, por guerra, e o servo de Deus tem que estar mais firme ainda, posicionado. E eu fiquei o tempo inteiro me sujeitando a Deus, resistindo o diabo fugindo. Só que teve uma hora que eu, sabe, tive, assim, um momento que eu fiquei descompensada. E eu falei, Senhor, e aí aquilo me esbagaça, aquilo me afasta do Senhor. E ali eu fui chorar com o Senhor e pedir perdão. Disse, meu Deus, eu resisti tanto tempo, todas as setas do diabo, e agora, nesse momento, eu não fui forte. E eu vi que as minhas forças estavam se esvaindo. E ali Satanás, que é inimigo das nossas almas, ele tentou de todas as formas me atacar, usando certa situação. Eu não, diabo, por aqui você não entra. Ia fechando a porta. Até que ele achou uma brecha que me atingiu. Então, quantas brechas Satanás ele tem achado em nome de Jesus? Ele tem achado em nossas vidas e ele tem entrado, né? Ele tem entrado e ele tem feito coisas, né? Criado um ambiente de confusão, porque eu vejo aqui uma confusão tamanha. E o Senhor, ele me revelou que é um espírito de confusão. O diabo, ele quis fazer isso comigo. E a primeira coisa que sumiu, ele cegou meu entendimento, que eu perdi minha identidade, para criar uma confusão. Mas Deus ali quebrou aquela barreira. E eu vejo os servos de Deus confusos, com sentimentos confusos, tendo comportamento que não era para um servo de Deus ter. Porque nós temos acesso à palavra de entendimento, a palavra que nos traz cura, que nos tira de um ambiente de ignorância. E a gente vê servos de Deus sendo tomados por esse espírito de confusão. E o diabo, ele vem para ficar ali, ó. Mas existem coisas também que o diabo, ele só potencializa aquilo que tem dentro de nós. E eu tenho algumas situações, né, de algumas vezes esquecer certas coisas assim, de esquecer não, de não ter aquela prévia, não é nem de esquecimento, de deixar algumas coisas para, sabe, na hora do momento, mas nesse caso não era o caso, porque realmente eu não sabia. Eu me posicionei e venci aquela dificuldade. A palavra de Deus diz em Filipenses 4:3, peço-te também a ti, Paulo dizendo, aleluias,
e meu verdadeiro companheiro que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, aleluia, com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Aquela mulher, ela cooperou para que a obra de Deus avançasse. E aquela mulher, ela teve ali, aleluia, ela teve um momento onde ela pôde viver o sobrenatural. Deus permitiu que o milagre fosse gerado em uma mulher que era infértil. Eu quero te dizer que hoje, a partir dessa palavra, o seu milagre, ele se cumprirá, mas no tempo determinado pelo Senhor, porque é um tempo determinado pelo Senhor. E o Senhor diz, ó, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos, porque Satanás, ele quer roubar a alegria. E Deus, ele tem uma recompensa para aqueles que estão, né, posicionados, em nome de Jesus. E com essa palavra, eu entendo, Eliseu, ele disse, né, por isso disse a ele, chama, e ela se pôs à porta. Quando Eliseu chamou aquela mulher para liberar uma palavra sobre aquela mulher, essa mulher ficou à porta, ela não entrou, né? Ela era o profeta, um homem de Deus, e ali ela ficou ali à porta. Mas por que a palavra diz? Né? Porque a palavra dá esse detalhe da porta. É porque ainda precisava, a mulher ainda precisava viver algo, ainda precisava uma atitude. E a atitude daquela mulher foi ir até em busca. E aquele que havia dado o milagre dela a Deus, era onde ela tinha que buscar, ela se lançou aos pés do profeta. Nós precisamos nos lançar aos pés do Senhor, em busca do nosso milagre. Se Deus já entregou o milagre, você não pode deixar Satanás roubar a sua alegria. Não, em nome de Jesus. Esse ambiente de choro, de dor, tem que ser cessado, porque é um tempo determinado para todas as coisas. Deus está dizendo, tudo está no controle de minhas mãos poderosas, ainda que você não entenda, quando ele diz que é um tempo determinado debaixo do céu, há um propósito de Deus. Deus disse, mesmo com aquela situação, um propósito. Então, eu não sei qual é o ambiente que você está vivendo. Eu não sei qual é a dor, qual é a tristeza. Eu só sei que Satanás, ele tem roubado a alegria do servo do Senhor. Porque ele quer deixar você murcho, ele quer fazer com que você fique paralisado. Mas saiba que a sua identidade é a identidade daquele, ó, de lá de cima. Você tem as características de Deus. Não tem como negar a sua face com aquilo que Deus diz quem você é, o seu nome, as suas características, porque Deus disse, aleluias, com o Senhor Jesus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E sabe qual foi? Sabe qual foi o espírito que atacou aquela mulher, esse espírito de confusão? Querendo desconstruir, aleluias, a sua identidade. Sabe o que é que nós, servos de Deus, fazemos conosco mesmo? Sabotagem. E sabe o que é que significa sabotagem? Significa você dificultar as coisas para você. Porque quando aquela mulher disse, não, não mintas para mim, ela estava desprezando aquela palavra, ela estava se auto-sabotando, ela estava dizendo que ela não era merecedora de viver aquele milagre. Mas hoje, nessa noite, eu quero denunciar todo espírito de fraqueza, aquilo que tem trazido dor para você, que tem te desconstruído, que tem descaracterizado de serva do Senhor. Em nome de Jesus, nós somos nação eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. E esse sentimento de sabotagem hoje cai por terra, em nome de Jesus. Porque as suas características é as características de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar essa palavra e que o Espírito Santo, aleluias, o Espírito Santo traga entendimento, que ele possa te ministrar, que ele possa, aleluias, fazer com que você enxergue, que você vá até o espelho e que você enxergue nessa noite que você tem a imagem e semelhança do Todo-Poderoso, que o seu caráter é de Cristo, aleluia, a sua aparência é de Cristo, que não haverá nenhuma barreira, não haverá portaria, aleluia, que vai poder impedir o seu acesso, porque você tem acesso livre, porque o mundo espiritual te reconhece como serva, como mulher, como filho de Deus, e o acesso vai estar aberto. E eu quero te dizer, você sabe para onde eu fui no tribunal? O meu tio,
teve uma grande participação em um manual, né, onde foram instituídos, né, códigos de leis, né, voltado à área, né, de orçamento para justificar o que é que o tribunal ele vem usando os recursos, né, que são arrecadados dos impostos, e era uma honraria para ele. E quando a mulher olhou o meu documento, só quando eu cheguei em casa que eu vi isso. O meu sobrenome era o mesmo sobrenome, aleluias, da pessoa que estava sendo honrada naquele momento. Eu quero te dizer que o mundo espiritual, ele vai te reconhecer, porque você tem a credencial do céu. Você é a imagem e semelhança do Deus poderoso. E todo sentimento que quer te descaracterizar, toda dor, toda fraqueza hoje cai por terra em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar essa palavra em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, pela tua palavra de vida, de cura, de libertação, Senhor Deus. Eu te louvo porque verdadeiramente o Senhor tem esse trabalhar comigo. O Senhor me faz eu viver na íntegra, em nome de Jesus. O Senhor já sabia todas as situações que eu ia enfrentar, mas também o Senhor sabia, meu Pai, que meu coração ia estar aberto para poder viver tudo aquilo, Senhor Deus, em nome de Jesus, que eu tinha para viver, para que eu pudesse contar a minha experiência profunda que eu tenho, meu Pai, em nome de Jesus, a cada dia com o Senhor, para que suas filhas, meu Pai, em nome de Jesus, pudessem ouvir hoje essa palavra e que elas não parassem, Pai, em nome de Jesus, que elas continuassem caminhando, continuassem em oração, perseverando, em nome de Jesus, porque o tempo do milagre vai chegar, porque é um tempo, aleluia, determinado debaixo do céu, há um propósito do Senhor para se cumprir, e nós precisamos estarmos num lugar determinado pelo Senhor, que toda dor nessa noite, que toda fraqueza, Pai, em nome de Jesus, venha cair por terra, que o Senhor possa nessa noite enxugar as lágrimas da sua filha, que todo sentimento de desconstrução, toda a descaracterização de Satanás, agora eu denuncio, em nome de Jesus, porque nós somos a sua imagem, a sua semelhança, e o Senhor diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu te digo, alegrai-vos, que as suas filhas recebam renovo, que ela receba a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é que nos traz força, em nome de Jesus, que elas possam ser visitadas pelo poder sobrenatural, em nome de Jesus, que no ambiente de dor, em nome de Jesus, que o milagre venha a ser gerado, que no tempo determinado, aleluia, a gente possa se apropriar daquilo que o Senhor já terminou, dessa promessa sobre as nossas vidas, que o Senhor invada agora cada casa, cada lar, que transforme, meu Pai, em nome de Jesus, um ambiente de morte em vida, que o Senhor traga a ressurreição, como trouxe ali na vida daquela sunamita, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, mas que a gente aprenda com essa palavra, em nome de Jesus, que todas as vezes que nós desviarmos do nosso caminho, que o Senhor venha nos chamar, que o Senhor venha nos alinhar, porque a palavra de Deus diz, em nome de Jesus, que o sentimento do Senhor é imutável, que o Senhor não muda, que o Senhor não precisa de ambientes favoráveis para manifestar o seu milagre, e é nesse ambiente mesmo, decadente, de dor, de destruição, onde o Senhor vai gerar vida e vida em abundância, como promete a tua palavra. Senhor, eu apresento cada uma das suas filhas que aqui estão. Eu te peço que o Senhor visite, meu Pai, cada área de suas vidas, Pai. Se alguém precisa de um milagre na saúde, que o Senhor visite. Na vida sentimental, que haja cura, que todo fragmento na alma venha a ser arrancado. Pai, em nome de Jesus, na vida financeira, aquela mulher era uma mulher importante, e ali ela semeou, em nome de Jesus, ela entendeu a necessidade que as suas filhas venham entender, que é dando primeiro, é se ofertando que se recebe. E se alguém precisando de uma provisão, semeie, porque o altar não deve nada. E se você quer algo financeiro, você tem que plantar financeiro. Se você, aleluias, quer algo voltado ao seu sentimento, trate bem, cuide com carinho, faça com os seus aquilo que você quer que faça com você, porque é semeando que a colheita virá, em nome de Jesus. Eu também clamo ao Senhor por cada pedido que foi colocado nessa noite, e te peço, Pai, responde, meu Pai, em nome de Jesus. Foi criado um ambiente de milagre, o Senhor diz, onde houver
2 ou 3 pessoas ou mais reunidas no seu nome, que ali o Senhor estaria. E eu creio que o Senhor está, meu Pai, em nome de Jesus. Nesse lugar, que o Senhor está conosco nesse momento, que o lugar de morte, o lugar de dor, seja transformado em um lugar provocador de milagre, que o Senhor visite cada lar, cada casa, que aquilo que era impossível se torne possível, porque o Senhor é especialista, em nome de Jesus, de transformar ambientes destruídos em ambiente de vida. É o que eu, Pai, em nome de Jesus, profetizo sobre a vida da sua filha, de suas filhas e filhos, como aquele profeta profetizou e disse: num tempo determinado, no tempo certo, você irá receber o seu milagre. E eu profetizo sobre a vida de suas filhas, aquilo que elas têm pedido ao Senhor, até mesmo aquilo que elas não têm pedido, porque elas não se acham merecedoras, porque elas acham, aleluia, que não tem mais tempo, que já passou. Não, em nome de Jesus, que elas recebam agora os seus sonhos avivados, que elas recebam vida num ambiente de morte, que tudo seja transformado, que no tempo determinado, cada um venha viver o seu milagre, em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra se torne, aleluia, vida em vocês, porque a palavra de Deus, ela dá vida, ela transforma o ambiente, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos e pedir antes mesmo, né, que vocês deixem aqui o seu gostei, compartilhe essa palavra, porque eu creio que há pessoas que estão vivendo essa situação, estão se auto-sabotando, não estão se permitindo viver um milagre. Mas eu quero te dizer que hoje toda dor, todo ambiente de morte vai ser transformado em um ambiente de milagre. Amém? Que Deus abençoe em nome de Amém. Jesus. Vamos